Nós estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentar sua vez a referência, está com som? Pode ser que sim, pode ser que não. Pessoal, é o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês já é uma bomba. Se isso aconteceu de fato, a coisa pode ficar insustentável e isto é gravíssimo. Antes de eu falar mais alguma coisa, vamos primeiro assistir esta reportagem da revista Oeste. E na abertura oficial do ano do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mandou indiretas aos recém-eleitos Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ambos participaram da cerimônia, mas abriram mão da palavra. STF e Congresso começam 2025 em lados opostos, sobretudo em relação às emendas parlamentares. Barroso fez uma autodefesa dos magistrados durante o discurso e argumentou que as democracias precisam de agentes públicos não eleitos pelo voto popular, mas que permaneçam imunes às paixões políticas. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Barroso tentou minimizar as críticas ao tribunal e o descontentamento de grande parte da população a respeito da atuação da Corte. Faz parte do nosso papel. O juiz tem que ser um profissional bem analisado, porque há sempre um grau de insatisfação e de rejeição. Faz parte da vida e nós não devemos nos abalar com isso. E é assim em todas as cortes constitucionais do mundo, dos Estados Unidos à África do Sul, da Colômbia a Israel. Bom, ainda durante a defesa da atuação dos ministros da Corte, Luiz Roberto Barroso afirmou que não existe pensamento único num país regido pela democracia. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. E o ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, Michael Pence, denunciou a atuação da USAID como ferramenta de influência política e a interferência da agência nas eleições em vários países, incluindo o Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota oficial em que pede a investigação imediata da interferência da USAID no Brasil. Aspas.
Essa interferência não se restringe ao debate público, mas afeta diretamente o equilíbrio democrático do país. E prossegue. A influência da USAID no Brasil ocorre por meio do financiamento de ONGs e veículos de mídia alinhados a uma agenda específica, como o Sleeping Giants Brasil e a Alma Preta, que promovem campanhas de censura e atacam veículos independentes. A agência de checagem Lupa, financiada para sustentar a narrativa oficial sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, e o Instituto Vero, de Felipe Neto, que recebeu $30 mil diretamente da Embaixada dos Estados Unidos, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Eu vou só pedir uma licença, vou jogar essa para a Ana e já te chamo na sequência, porque eu acho que é importante para a nossa audiência explicar exatamente o que é essa USAID, Agência para Desenvolvimento Internacional, uma vez que há uma denúncia muito grave envolvendo censura, não só no Brasil, mas em outros países. Aí eu já passo a palavra para o Silvio. Ana. Bom, rapidamente, Paula, a USAID é o órgão do governo americano que, vamos colocar dessa maneira, hoje, em 2025, é um órgão que é fantasiado de ajuda humanitária. E há, de fato, ajuda humanitária que chega em países africanos, por exemplo, ajuda para a pobreza, estudos, enfim. Só que, nos últimos anos, e pelo cada minuto que a gente volta ali para procurar os documentos que estão sendo publicados agora da USAID, olha, cada machadada vem, não falo nem vem minhoca, vem um ninho de cobras. E isso vai lá atrás, até na administração do próprio presidente Obama. Essa agência está sendo usada para desviar dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Não é uma agência que existe com doações, é dinheiro do pagador de impostos, para exatamente colocar projetos em outros países onde, por exemplo, o resultado de uma eleição pode interessar a atual administração ou não dos Estados Unidos. Isso eu falo de todos os países. O que o Mike Pence, que trabalhou no Departamento de Estado americano, diz também, que ele traz vários e-mails e vários documentos. É preciso olhar com bastante atenção e tempo tudo que ele traz, porque é muita coisa, não apenas relacionado com o Brasil, mas outros países. O que ele traz é o seguinte: a USAID, ela foi uma agência usada para projetos obscuros até da própria CIA, que é o órgão de inteligência dos Estados Unidos da América. E o que ele diz é que a USAID, ela financiou ONGs e projetos de censura no Brasil, que, inclusive, esses projetos e o briefing chegou até o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso, Paula, é gravíssimo. São acusações gravíssimas que precisam ser investigadas. Se há possibilidade de abrir uma CPI, por exemplo, é um caso de interferência americana nas nossas eleições e também em outros setores. Então, a USAID, que seria uma agência de ajuda humanitária, hoje não é mais. Hoje é uma agência de interferência política em outros países, segundo o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Agora sim, Silvio, boa noite, seja bem-vindo. Quero te ouvir também em relação a essa notícia e trazer aqui, acrescentar mais uma informação, porque a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levitt, porta-voz do presidente Donald Trump, alega que essa empresa, USAID, teria desperdiçado, nas palavras da secretária de imprensa, pouco mais de $1,5 milhão em iniciativas de diversidade e exclusão no exterior. E aqui, entre os gastos apontados, só rapidamente aqui, $1,5 milhão para promover diversidade, equidade e inclusão em locais de trabalho na Sérvia, $70 mil para um musical sobre o tema diversidade na Irlanda, $47 mil para uma ópera transgênero na Colômbia e $32 mil para uma história em quadrinhos transgênero
no Peru. E aí trago aqui para finalizar aspas dela, se analisarmos os últimos anos, fica claro que a agência investiu dinheiro em prioridades absurdas, fecho aspas, então, para a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levitt. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, querida, Piotr, meu irmão Augusto, boa noite você que nos acompanha. Bom, esses gastos, o que chama a atenção é a Sérvia, né? Gastar dinheiro com esse tipo de agenda woke na Sérvia e, bom, Colômbia e Peru, aqui nossos vizinhos latinos, sabemos como é que se espalha e se instala toda essa agenda de esquerda, por meio das ONGs. Olha, Paula, eu acho que a Ana trouxe um comentário com conhecimento de causa e impecável sobre o que está acontecendo. Mas a impressão que fica é que tudo aquilo que nós dizíamos, muita gente também dizia, suspeitas que pairavam sobre uma interferência vindo de fora do Brasil no processo eleitoral e que era tratado como um tema conspiratório pelo Tribunal Superior Eleitoral, amparado nessas agências de checagem, uma delas acabou de ser citada, né? Isso tudo era uma conspiração, mas nós tínhamos essa percepção e muita gente tinha essa percepção, principalmente os que sofreram a censura, né? Perfis de influenciadores, jornalistas, políticos, sempre do mesmo espectro político, espectro da direita, principalmente aqueles que, quando a eleição de 2022 se afunilou, né, quando chegou a hora da eleição presidencial mesmo, são pessoas que não se alinharam ao consórcio que estava sendo montado para levar Lula da Silva ao poder. Essas pessoas que sofreram com tudo isso sempre observaram algum tipo de interferência. E aí, várias outras vão se somando num verdadeiro guarda-chuva que demonstra cada vez mais um certame eleitoral maculado. O Twitter Files, as declarações do Mark Zuckerberg, né, da Meta, do Facebook, Instagram, enfim, tudo isso vai se somando e vai ficando cada vez mais claro que a eleição de 2022 ela teve uma interferência pesada, e digo isso com base no que estamos reportando, e não é de hoje, ela teve uma influência pesada de fora do Brasil. Tem caminhos para investigar isso? É claro que tem, a Ana acabou de citar. É possível sim uma CPI, coletar assinaturas desde ontem, porque o Congresso já está funcionando. Né? Segunda-feira, ontem, o Congresso instalou seus trabalhos, restam algumas comissões, definir presidências, cargos, mas já há condições de colher assinaturas. E essas comissões têm também condições de convocar pessoas para esclarecer esse tipo de tema, né? Ou convocar audiências públicas, enfim, vamos trabalhar, deputados e senadores, assunto está aí, né? Resta vontade agora de trabalhar. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que foi nomeado como diretor interino da Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. A entidade, que forneceu mais de 40% de toda a ajuda humanitária rastreada pela ONU no ano passado, operava até então de forma independente. Segundo Rubio, a USAID estaria se recusando a alinhar os projetos da agência com os interesses da política externa americana. Isso acontece depois de Elon Musk, que assumiu o Departamento de Eficiência Governamental, dizer que o presidente Donald Trump havia aprovado o fechamento da agência. Como parte das primeiras decisões, depois de voltar à Casa Branca, Donald Trump congelou as ajudas de Washington a outros países pelos próximos 3 meses, enquanto avalia se esses gastos respondem aos interesses do país. Piotr, só para a gente lembrar, essa USAID, essa entidade foi criada lá em 1961, ainda sob a administração do presidente John Kennedy, corre o risco agora de ser fechada pelo governo Trump em razão aí dessas denúncias que são bastante graves. Claro, é preciso investigação, talvez CPI seja um caminho para a investigação de todas essas denúncias que estão vindo à tona. O princípio da USAID lá atrás, até porque os Estados Unidos foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial,
era justamente de um país poderoso economicamente. Quem estudou economia um pouquinho sabe que os anos 50 nos Estados Unidos foram geniais do ponto de vista de crescimento da classe média, de enriquecimento do país, porque estava reconstruindo um mundo destruído pela Segunda Guerra. É natural que nos anos 60, com o espírito republicano, uma agência fosse ofertar ajuda para o mundo. Era um país vencedor, capaz, competente, tinha capacidade de mobilização além de dinheiro, porque tinham as maiores forças armadas do planeta. O problema é que esta lógica republicana perdeu-se no meio do caminho. Haverá muita gente que vai dizer assim, olha, o Donald Trump está querendo acabar com uma agência de ajuda humanitária. Não, a gente viu aí que as evidências são todas de uso político, ideológico, contra um determinado grupo no mundo inteiro, com dinheiro, e aí é o detalhe, dinheiro do pagador de impostos americano, que obviamente quer saber onde o dinheiro dele está sendo usado. Não é para ajudar criancinhas com malária na África, não é. Talvez até ajude para isso, mas a boa parte do dinheiro está indo para outras coisas. E aí nós estamos falando de um caso de Estado paralelo. Isso é o que se chama em inglês de deep state, mas a gente chama de Estado paralelo. Ou seja, como é que você não se alinha aos princípios nem republicanos da criação da USAID lá nos anos 60 e tampouco a agenda do presidente vencedor? Augusto citou há pouco aqui. Ele passou pelo crivo das urnas de uma forma gigantesca. Óbvio que essas agências precisam entender qual é a posição do presidente americano. Ele é o eleito. Sem contar que ela tem pecados aí imensos nessa história recente, como você já citou vários casos aí, Paulo. Augusto. Primeiro sobre a ajuda da agência, né, que os americanos estão revendo o dinheiro, como é que se gastava. A imprensa velha está noticiando esse caso pelo seguinte ângulo. Trump quer fechar a agência que financiava 40% dos projetos, né, no mundo. E nunca agradeceram aos americanos por terem feito isso. Nunca ouvi nada. Né? Nenhum elogio, nenhum agradecimento, tudo vem do grande Satã, o Yankee. E agora estão chorando porque não tem dinheiro, pois arranjem dinheiro. Arranjem dinheiro. Os americanos financiam o que interessa ao país. Eles estão dizendo então que os americanos eram tão bonzinhos com outros presidentes, não Trump, que financiavam quase metade do que se faz de bom no mundo. E agora o malvado que chegou quer fechar. É por isso que os jornais estão praticamente fechados, e é por isso que esses telejornais aí vão mal. Porque olha como eles tratam os fatos. E aí eu quero tratar também do comportamento do Supremo diante dessa notícia de interferência na eleição de 2022. Nós sabemos que o Supremo e o TSE agiram como partidos fiéis ao Lula. Nós sabemos. Agora, como é que ninguém no Supremo acusa de difusor de fake news quem passou essa informação? Por que não briga com esse cara? Briguem com os americanos, estão difundindo fake news. Ou essas agências de checagem, os outros envolvidos nessa história, ONGs e tal, fizeram isso mesmo. Claro que houve esse tipo de ajuda, que se fosse endereçada à campanha do Bolsonaro, teria resultado em punições aplicadas aos doadores. Como é que pode? Agora, o Brasil deve reagir, o tribunal deve reagir com a mesma valentia que mostra quando alguém diz que um empresário fez uma doação ao Bolsonaro. É mentira o que eles estão contando? Não ajudaram o Lula? Então processem, enquadrem. Eu estou achando muito bom isso aí porque põe à prova a sensatez e a imparcialidade do tribunal. Mas eu recebo essas notícias aí com muita animação. Estão falando a verdade que nós vimos repetindo aqui
Desde quando? Há pelo menos 5 anos. Deixa eu voltar aqui com a Ana, mas deixa eu trazer aqui mais um exemplo para quem nos acompanha, porque no mês passado a Casa Branca informou que o Departamento de Eficiência Governamental, agora liderado pelo Elon Musk, bloqueou o pagamento de 50 milhões de dólares para compra de preservativos na faixa de Gaza. Quero ouvir a Ana, você tinha pedido até para voltar, né? Se há chances reais de fechar essa USAID, Ana, porque agora o Marco Rubio assumiu como diretor interino. E a ideia é o quê? Fazer uma auditoria, investigar e aí, a partir desses fatos, definir o que vai acontecer daqui para frente, porque, por enquanto, estão congelados por 90 dias, né? Muitos desses repasses. Correto, Paula. E essa informação que você trouxe sobre os preservativos na faixa de Gaza, eu comentei essa informação há 2 semanas aqui. E eu achei tão estranha essa informação, porque veio diretamente da assessora de imprensa, a Caroline Leavitt, né? Essa informação veio da boca dela ali no pódio da Casa Branca. E eu falei, gente, mas que coisa estranha, 50 milhões, né, em preservativos, e fui fuçar nessa história, Paula. Vejam vocês, o Hamas e outros grupos terroristas, eu não sei qual a técnica, mas eles usam os preservativos para a fabricação de algumas bombas caseiras. Acreditem se quiser. Bom, e aí, Paula, agora está tudo parado, vai ficar tudo congelado na USAID, como você mencionou. O Marco Rubio, que é o diretor interino, hoje secretário de Estado, acabou de resolver também a história lá do Canal do Panamá em absolutamente um tempo recorde. Ele vai acessar os dados, tudo que está de maneira protegido ali, tem estado protegido na USAID, e vai sentar com o departamento, como você mencionou, do Elon Musk, de eficiência governamental, o DOGE, e vai reportar a Donald Trump o que está acontecendo. Um ponto interessante, Paula, a semana passada, os antigos funcionários da USAID não deixaram Elon Musk e sua equipe entrarem no prédio da USAID. E assim que eles conseguiram entrar no prédio, eles não deixaram Elon Musk e os seus engenheiros acessarem os computadores do órgão. Tudo muito estranho. E até hoje eles estão fazendo coletivas que Donald Trump vai acabar com a democracia, com a ajuda humanitária, aquela bobagem toda que nós estamos acostumados a ouvir. Então, isso foi um ponto curioso, e durante o final de semana o Elon Musk foi até o X e disse, bom, nós continuamos trabalhando no final de semana, eles não, então é aqui que estamos aqui, vamos acessar os computadores, e aí descobrimos todas essas informações. Hoje, o Marco Rubio deu uma entrevista e disse o seguinte, nós não vamos mais financiar absolutamente nenhum projeto humanitário ou não que não esteja alinhado com os princípios dos Estados Unidos. E aí ele acrescentou, se a China quiser fazer isso, vá em frente. Nós não vamos alimentar os nossos inimigos. E aí, sobre o que o Augusto estava falando, né? Os Estados Unidos, eles não ajudaram o governo Lula, não custa trazermos um tweet, Paula, do Itamaraty, de 4 de abril de 2024, que mostra exatamente uma foto do ministro Mauro Vieira com a administradora da USAID, a Samantha Power, com o seguinte post ali do Itamaraty. O ministro Mauro Vieira conversou hoje com a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, embaixadora Samantha Power. Não é embaixadora, é embaixadora da USAID, administradora, sobre temas centrais à presidência do Brasil no G20, como saúde, educação e desenvolvimento sustentável. Então tá aí, Augusto, eles não têm como esconder essa relação. Agora é preciso investigar, por causa das gravíssimas denúncias do Mike Pence. Nós temos que voltar à fita e voltar no tempo para ver quando a USAID ou a CIA, através da USAID, interferiu na soberania nacional, se interferiu nas nossas eleições
e sabe-se lá em outros assuntos que só uma investigação detalhada e corajosa do Congresso vai mostrar para o Brasil. Como vocês puderam assistir, houve interferência dos americanos nas eleições de 2022, a qual tirou Bolsonaro do páreo. Ou seja, Donald Trump e a sua equipe está fazendo uma investigação ferrenha. Se de fato isso aconteceu, aquela fala do ministro Barroso que eleição não se ganha, se toma. Nós estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não. Ela se concretiza nesse fato. Agora, eu quero deixar para vocês aí, deixar a opinião de vocês nos comentários. Podemos dizer que o Brasil fez igual a Venezuela? A Venezuela perdeu as eleições e mesmo assim o Maduro continuou no poder. No caso do Brasil, o STF, os juízes capa preta, tomaram o poder colocando um ex-presidiário no poder, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isto é muito grave o que aconteceu no Brasil. Será que as eleições do Brasil em 2022 foi tomada de fato? Deixe nos comentários aí a sua opinião. E aproveite, já se inscreva nesse canal, deixa o like para você não perder nenhum conteúdo que postaremos aqui neste canal. Isto é gravíssimo, 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 gravíssimo. Interferências internacional nas eleições brasileiras em 2022. Isso é grave.